Boa tarde, pessoal. Eu sou a estagiária, estou acompanhando a turma de vocês, E hoje a gente vai dar início aí ao nosso volume 6, o PET 6, e a primeira semana, tá? Então, o que que será abordado, tá? Durante essa primeira semana? Será abordado sobre a saúde humana, os sistemas relacionados aos sistemas imunológicos e à microbiologia, tá bom? Então, aí os objetivos são micro-organismos e saúde pública. E aí a gente vai começar a falar sobre os vírus, né? Olha que aula interessante, tão atual, né? A gente está vivendo aí é, uma doença que é causada por vírus, né? Então, vocês vão ver a aula de hoje sobre os vírus. Eu vou começar a falar sobre as características, tá? Desses vírus. Então, os vírus, eles são seres muito, muito pequenos, tá? Muito menor do que as bactérias. Então, aí, dezenas de vezes menores do que as bactérias. Eles são acelulares, tá? Os vírus não têm células, né? São acelulares, eles não apresentam células. Então, eles não por isso, eles não apresentam um reino, assim como existem para os outros seres vivos, tá? E devido a essa característica deles também de ser acelulares, eles são parasitas, tá? Então, eles são parasitas, eles precisam de outras células, de outro indivíduo, para conseguir se multiplicar, para conseguir sobreviver, vamos dizer assim. Fora de uma célula hospedeira, o vírus não sobrevive. Mas quando ele entra numa célula, tá? Quando ele consegue penetrar numa célula, ele vai se reproduzir, tá? Então, no interior da célula, ele consegue reproduzir. Por isso, para o vírus ter vida, entre aspas, para ele sobreviver, ele é um parasita obrigatório, tá bom? Parasita obrigatório. Os vírus, por isso, então, eles não apresentam um metabolismo próprio, tá? Eles não ocorrem reações químicas, né? Que são essenciais para o metabolismo dos seres vivos, como respiração, por exemplo, reprodução. Eles não fazem isso sozinhos. Eles não têm metabolismo próprio. Eles só ganham vida quando estão dentro de uma célula hospedeira, tá bom? Parasitando uma célula hospedeira. Então, isso aí são características básicas que vocês devem saber sobre os vírus. Uma característica, e é fácil de lembrar, porque só os vírus têm esse tipo de comportamento, tá? Então, só conseguem desenvolver o seu metabolismo somente se tiver uma célula hospedeira para ele, tá? Parasita, então, obrigatório intracelular, dentro de uma célula. E aí, devido a esse fato deles serem muito, muito, muito pequenininhos, eles só podem ser vistos com microscópio eletrônico, tá? A gente não consegue enxergar o vírus a olho nu, né? Então, a gente sabe que existem vírus no ar, existem vírus em todas as superfícies, né? Na casa da gente, nas ruas, todo lugar tem vírus, mas a gente não consegue ver somente com um microscópio, tá? Eletrônico, que vai aumentar muitas e muitas vezes o material que a gente está observando, tá bom? E aí, passando esse slide, eu mostro para vocês aí um microscópio, né, eletrônico, tá? Existem vários tipos de microscópio, tá, gente? E esse aí é um exemplo de um microscópio em que a gente consegue, existe toda uma física, toda uma ciência por trás desse equipamento em que consegue ampliar tanto uma imagem, ampliar muitas e muitas vezes, que aí é possível a gente ver o vírus. Aí passando essa imagem, olha só, mostrando para vocês, pegando uma super máquina fotográfica, vamos dizer assim,
que seria o microscópio eletrônico, a gente consegue ver uma partícula viral. Olha só essa bolinha que às vezes a Geisiane consegue mostrar aí para gente, uma bolinha aqui externa numa membrana bem dividida, penetrando numa célula, tá? Então, quando o vírus consegue reconhecer uma célula, olha só a professora Geisiane mostrando. Então, essa bolinha de fora seria o vírus louco para entrar dentro da célula. Por que que ele quer entrar? Somente quando ele penetrar nessa célula, ele vai conseguir se multiplicar, reproduzir, tá bom? E ter o seu, conseguir, né, fazer o seu metabolismo, tudo bem? Então, aí é esse o objetivo dos vírus, entrar numa célula. Essa imagem aí mostrando para vocês é uma imagem real, tá? De uma, vamos dizer, uma fotografia de um supermicroscópio, mostrando um vírus entrando, penetrando numa célula, tá? Então, gente, ainda pensando nas características dos vírus, ele não apresenta membrana plasmática, tá bom? E nem citoplasma, igual a gente já viu, né? As bactérias apresentam, as células que têm em eucariontes, em procariontes, enfim, as células, no geral, apresentam membrana plasmática e apresenta aí o citoplasma, né? Apresenta o citosol, apresenta as organelas, o núcleo celular, cada partezinha com uma função, não é isso que a gente já viu? Mas os vírus não, não tem nada disso nos vírus, tá? Os vírus, então, eles têm uma outra constituição, tá? Eles são constituídos por uma cápsula de proteína, tá? E dentro dessa cápsula tem aí o material genético do vírus, que pode ser DNA ou RNA. Tudo bem? Então, aí os vírus, eles têm basicamente essa estrutura aí, uma cápsula proteica, tá? E dentro dessa cápsula, o DNA ou RNA, ou seja, o material genético desse vírus. Tudo bem? E aí, alguns vírus, eles podem possuir um envoltório também, ou um envelope externo, tá? A esse capsídeo. Esses vírus, eles são chamados, né, são denominados de encapsulados ou envelopados, tá bom? Olha só, nessa próxima imagem eu mostro para vocês como que seria, então, os componentes, como que seria aí a morfologia de um vírus, tá bom? Então, a gente tem aí, olha, bem internamente o DNA, tá? Então, a professora Geisiane mostrando a imagem para vocês. Bem internamente o DNA ou RNA, tá bom? Envolvendo aí esse DNA ou RNA, a gente tem o capsídeo, tá bom? E essa estrutura que pode existir ou não, que é o envelope. Alguns vírus têm um envelope, outros não têm um envelope, tá bom? Mostrando aí o envelope de laranja, tá bom? E tem as glicoproteínas. Essas glicoproteínas são responsáveis para o vírus conseguir reconhecer a célula hospedeira. E aí, esse reconhecimento ser do tipo positivo, né? E o vírus conseguir infectar a célula. Tá? A gente chama de infectar, vai infectar a célula, porque ele vai reconhecer a célula e aí ele vai conseguir entrar na célula, tá? O material genético do vírus vai entrar na célula, o capsídeo vai entrar, e aí o vírus vai passar a ser ativo, tá? Vai passar a existir, vamos dizer assim, tá bom? E por que que o vírus consegue entrar na célula, tá? Numa célula? Porque ele é muito, o tamanho dele é muito inferior ao tamanho de uma célula, muito, muito menor. A maioria das células a gente nem consegue ver, não é verdade? A gente não consegue ver a maioria das células. O vírus ainda é muito menor do que as células, tá bom? E aí, olha só, nesse próximo slide, falando sobre as doenças que os vírus causam, tá? Então, os vírus, eles podem causar doenças que aí a gente chama de viroses, tá? A gente chama de viroses em bactérias. Então, os vírus, eles podem parasitar bactérias, podem parasitar protozoários, fungos, plantas, animais, tá? Então, qualquer célula viva que existe no universo, o vírus pode parasitar,
tá bom? Existem os vírus específicos, né? Aqueles que vão gostar de uma bactéria, outros vão gostar, vai ser de um protozoário, o outro vai gostar de uma planta, o outro vai gostar de um animal, né? Então, existem, assim, muitos vírus e cada um com sua especificidade, tudo bem? E aí, eles são responsáveis por muitas doenças em seres humanos, tá? Existem muitas viroses em seres humanos, tá? Um exemplo que eu trago para vocês aí, cachumba, rubéola, raiva, sarampo, dengue, gripe, resfriados, herpes, febre amarela, a AIDS, tá? A poliomielite. E atualmente aí, né, a gente vivendo a pandemia viral do, né, que causa doença. Então aí a doença COVID-19, o vírus coronavírus, né? Às vezes muita gente fala até equivocadamente. Então fala assim, o COVID-19, né? Então se a gente está referindo à doença, tá? Que é COVID-19 e ao vírus, né? O vírus coronavírus. Só para exemplificar para vocês aí a utilização desses artigos, né? Aí do português, que devem ser bem empregados quando a gente está falando aí nessa atualidade sobre a doença e o vírus. Tudo bem, gente? Então, e por que que fala muito no novo coronavírus, né? Muito se fala assim no novo. Esse coronavírus, ele já existia, tá? Ele já existia, tem vários tipos de coronavírus, tá? E esse que está causando agora essa doença, com tantas mortes, né? Tem esse poder infeccioso muito potente, né? É bem potencializado, né? A transmissão, a mortalidade em seres humanos e até em outros tipos de animais também é, pode ser atacada por esse vírus, porque ele é novo. Então, é como se fosse assim, essa estirpe de vírus, essa espéciezinha aí de vírus, ela é nova, por isso que fala no novo coronavírus, mas existem outras que não têm tanta potencialidade de morte, de infecção quanto esse, tá bom? Só uma curiosidade aí para vocês. Então, aí os vírus causando muitas doenças em seres vivos. E aí, quando um ser humano ele é contaminado por um vírus, né, tem uma virose, ela é responsável por causar aí febre, tá? É um sintoma também da COVID-19, dificuldade respiratória e tosse. Então, esses aí são os principais sintomas, tá? E a transmissão da COVID-19 ocorre de uma pessoa para outra, tá? Por meio de contato com gotículas respiratórias. Daí o cuidado que tem que se ter de manter distância entre as pessoas. Então, uma pessoa infectada com vírus pode transmitir para outra. E aí, né, uma medida para prevenir a aglomeração, é não ter aglomeração. Por isso que a gente está aí distante, né, uns dos outros, para evitar que se uma pessoa que esteja contaminada não passar para outra pessoa, né? E outra coisa interessante é que muitas doenças virais, elas são transmitidas por vetores. Igual eu falei com vocês aqui, o caso eh, da dengue, tá? Então, o vírus da dengue, ele é transmitido por quem? Pelo mosquito, né? Aquele inseto, o Aedes aegypti. Todo mundo quer matar ele, né? Todo mundo quer acabar com esse inseto, porque ele carrega no seu corpinho, nas suas células, o vírus. Quando ele pica uma pessoa, ele transmite o vírus. E aí a pessoa vai começar a ter a doença que é a dengue. Outra coisa interessante é a gente pensar aí sobre o tratamento da doença, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, como tratar essa doença, as doenças virais? Antes, olha só, eu mostro para vocês aí no slide, falando o que seria então uma epidemia, um surto, uma endemia ou uma pandemia. São termos que a gente deve ter bastante assim, na cabeça o que é isso aí, para a gente não confundir, tá? Esse termo técnico, esse conceito, e ser usado de forma errada, tá bom? Então, por exemplo, epidemia.
é quando uma determinada doença se espalha rapidamente e atinge um grande número de pessoas em uma região. Então, aí se dá o nome de epidemia. Um surto é uma forma particular de epidemia, em que todos os casos estão relacionados entre si, tá? Então, existe uma relação entre os casos, né, da doença. Endemia, quando uma doença se mantém em frequência praticamente constante em uma determinada região. Então, numa região específica, tá? Aquela doença se mantém. Um exemplo aí de uma doença seria, né, uma endemia, por exemplo, aí a malária, tá? A malária, que nem é uma doença causada aí não é causada por vírus, mas ela é muito comum em uma região só, que é no norte aí do país, né? E uma pandemia, como é que está acontecendo agora do novo coronavírus? É quando uma determinada doença atinge mais de um continente, tá? Ela vira aí, é, em termos universal, tá? Em uma onda epidêmica em que pode prolongar por anos, tá? Então é daí o medo da pandemia, tá? O nosso universo, o planeta já foi acometido outras vezes por pandemias, tá? E existem aí, pode prolongar por anos e causar a morte de pessoas, né, de muitas pessoas nesse período, tá bom, gente? E aí, como curar, né, a doença? A gente pensa, existe uma doença, então vamos tomar um remédio para acabar com essa doença. Não é essa a lógica? O vírus, ele existe, o vírus, ele vai infectar uma pessoa, ele vai matar uma pessoa, a gente não quer que isso aconteça, então vamos tomar um remédio? Não é essa a ideia? Só que a questão, por o vírus não ser um ser vivo, não existe remédio, tá? Para poder acabar com o vírus dentro de um organismo de uma pessoa, tá? Então, por exemplo, a AIDS é uma doença causada por um vírus em que uma pessoa que é contaminada por esse vírus da AIDS, ele nunca vai ser curado. Existem tratamentos para reduzir os sintomas que a doença causa, tá? Da mesma forma, a gripe. A gripe, ela pode ser causada por bactérias ou ela pode ser causada por vírus. Não existe um remédio que vai acabar com o vírus no organismo de uma pessoa, e sim um remédio que vai reduzir os sintomas. Por exemplo, febre, tosse, espirros, a dor de garganta, por exemplo, não existe então um remédio para vírus, tá, gente? Então, quando vocês forem no médico, que o médico falar assim, você está com uma virose, um exemplo, uma diarreia, tá? Você está com uma diarreia e pode ser causada por vírus. E ele fala, vai embora para casa, toma líquido. Aí alguém fala, esse médico é muito ruim. Não existe remédio para vírus, como existe para bactérias, como existe para protozoários, para um protozoário que está causando algum, né, algum mal numa pessoa. Não existe, então, um fungo, né? Os fungos aí, que também podem causar doenças, então não existe remédio. Só que no século XVIII, né, um médico, ele utilizou a vacina, né, para prevenir a contaminação, tá? De uma doença viral, a varíola, e que é tomada até hoje, tá? Foi uma doença extremamente grave no passado, hoje é controlado utilizando o quê? Vacina. Então, existe esse método preventivo, tá? Que seria aí a vacinação. Quando tem vacina contra uma determinada doença, tá? Especialmente aí as virais, deve-se tomar as vacinas sempre, tá? Porque para vírus é o melhor método para prevenir uma doença. Então, a vacina é uma importante forma de imunização de um sistema, né? De um ser vivo. Porque o próprio corpo passa a produzir os anticorpos, tá? Então, é como se o próprio corpo começasse a produzir a defesa. O que que é o anticorpo? É uma defesa. É como se fosse um remédio contra aquele vírus. Então, se um organismo teve contato com a vacina, tá bom? E a vacina não é um vírus, né? Mas teve contato com essa vacina contra um vírus, uma bactéria, enfim, aqui no caso a nossa aula hoje é vírus,
o organismo vai produzir células de defesa, são os anticorpos, tá? E vai proteger o organismo para que ele se defenda contra o vírus e o vírus não vai entrar mais na célula, o vírus não vai se multiplicar na célula, ele não vai se desenvolver, então ele não vai causar a doença. Tudo bem? Então aí, é, essa vacina, ela baseia-se, né, na introdução do agente causador da doença. Só que esse agente causador, ele está aí inativo ou com uma baixa atividade, está atenuada a atividade dele. Então, por isso, a vacina pode causar algumas reações muito fracas no organismo em relação à doença, né? Mas, na maioria das vezes, não causa nada no organismo do ser que está tomando aquela vacina, tá bom? E aí, quando o sistema de defesa entra em contato com o agente causador da doença, né, com o vírus, o organismo reage mais rapidamente se ele tiver tomado essa vacina. E aí resulta numa forma mais branda, impedindo que essa doença ocorra, ou seja, muito grave, né? Às vezes acontece sim a doença, mas de forma muito lenta. Um caso, por exemplo, da vacina que se toma, né, todos os anos contra a gripe, o vírus, né, influenza A, né? Já existe essa vacina, as pessoas tomam e tem que tomar todo ano, porque a vacina ela tem um período de ação no organismo, tá? E aí depois tem que tomar de novo a vacina para o organismo produzir os anticorpos novamente e não ter a doença. E aí, quando a gente toma uma vacina da influenza A, né, contra essa doença, essa gripe, o organismo produz os anticorpos e se a pessoa pegar esse vírus, vai, às vezes, ter a gripe, só que de forma muito mais atenuada, tá? Vai ter a doença muito mais fraca, vamos dizer assim, do que se não tivesse vacinado. Então, às vezes, muita gente reclama, tomei a vacina, mas gripei. Mas se você não tivesse tomado, poderia ter sido muito pior. E aí ter evoluído para doenças como tuberculose, pneumonia, né? E ter levado à morte, por exemplo, tá? Então, basicamente, essa é a ideia da vacina. Tá bom, gente? Tranquilo? Algum comentário? Alguma dúvida? Então, gente, a aula de hoje era para trazer essa ideia para vocês de que como quais são as características dos vírus, tá? Quais são as estruturas dos vírus, tá? A morfologia dele. E aí é importante a gente estar sempre associando a diferença dele com outras, com os organismos, né, vivos, os seres vivos. E aí a vacinação como uma forma de prevenir as doenças que os vírus podem causar em outros seres, né, como os animais e seres humanos, né, e outras formas de vida, tá? Gostaria de agradecer a atenção de vocês e se tiverem dúvidas, podem perguntar. Agora é o momento para vocês saírem dessa aula aí bem informados. Obrigada, viu? Nós que agradecemos, Thaís. Pessoal, olha só que conteúdo atual mesmo, né, Thaís? Como você falou, ela mostrou para vocês aqui, destrinchou o que é um vírus. Hoje todo mundo fala de vírus. Tem até um meme, não sei se vocês já viram na internet, de uma senhora que jura que matou o coronavírus com a chinela. Vocês já viram isso? Mas vocês já olharam na propaganda que tem de produtos de limpeza, os coronavírus naquelas bolinhas coloridas no chão, e aí a pessoa limpando o chão, passando rodo, e os coronavírus indo embora, umas bolonas enormes, cheias de perninha, né, como diz a senhora do vídeo lá do meme. E aí quem não estuda vírus, quem não vai a fundo, fica achando que o coronavírus é uma bolinha grandinha, cheia de perninha, que dá para matar com a chinela, né? Mas a gente viu hoje com a aula da Thaís que não, né? Os vírus, eles são muito pequenos. Nem com o microscópio, que é um instrumento que a gente encontra lá na escola F. Rolfes também,
que dá para você ampliar imagens, enxergar células dos seres vivos, que são as menores estruturas funcionais que tem, nem com aquele microscópio você consegue ver um vírus, ele é muito pequeno. Só consegue ver com microscópio eletrônico, que é aquele que mostra estruturas bem menores dentro de uma célula, normalmente. Então, não é possível matar um coronavírus com a chinela, tá? A Thaís também falou para vocês que os vírus, eles não estão em nenhum dos reinos. A gente já tinha comentado isso em aulas anteriores, porque eles não têm atividade própria. Um vírus, quando ele não está parasitando alguém, ele é semelhante a uma matéria sem vida. Ele não tem atividade nenhuma, fica completamente parado. Em alguns lugares, a gente ouve até a expressão de que ele é semelhante a um cristal. É como se fosse um mineral. No entanto, se esse vírus entrar em contato com uma célula que ele reconhece e que é específica para ele parasitar, esse vírus começa a ter atividade. Olha que coisa interessante. E aí ele vai o quê? Ele vai entrar nessa célula e usar essa célula para produzir novos vírus. Isso é bem interessante pensar sobre eles, porque, né, olha só como que eles mudaram a nossa rotina, né, mudaram o mundo inteiro com essa, por exemplo, nós estamos com a pandemia da Covid, né, que é uma doença causada por um coronavírus. E eles são seres que a gente não pode nem afirmar com 100% de certeza que são seres vivos, né? Então, olha só a importância que é conhecer esses seres, né? Uma coisa bem legal também é que a Nicole perguntou no chat durante a aula, né, que foram lidas vários exemplos de doenças causadas por vírus. Eu não sei se foi falado da catapora, mas eu tive catapora em dezembro. Alguém aqui teve catapora? Gente, catapora é horrível, né? O vírus da catapora, ele se reproduz na pele, né? Se reproduz em várias partes do corpo e quando ele é produzido em grande quantidade, ele vai ser liberado para o ambiente e aí ele sai na pele através daquelas, né, daquelas bolhas de água. Ali, quando ela estoura, o vírus ele é liberado. É por isso que se fala, né? Cuidado com o líquido das bolhas. É contagioso enquanto tem bolhas com líquido, porque é ali que o vírus está, e quando essas bolhas abrirem, esses vírus vão extravasar e vão ser liberados no ambiente. Gente, é horrível. E é um tipo de vírus que se reproduz em um tipo de célula do nosso corpo, tá bom? E a Nicole perguntou nos comentários que é o caso do vírus da dengue. Olha só, cada vírus ele vai se reproduzir, parasitar uma célula diferente do corpo. O que eu citei da catapora tem afinidades com células epiteliais, por exemplo. Já o vírus da dengue, ele já vai ter especificidade com outras células do corpo, né? Ele vai se reproduzir em outras células. Como é que a pessoa adquire esse vírus da dengue? Eu até falei nos comentários, alguém leu e quer escrever lá de novo. Uma pessoa passa para outra o vírus da dengue, sim ou não? Não passa, né? Por quê? Quem passa o vírus para um humano é o mosquito, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre o combate do mosquito da dengue. Mas é o mosquito que causa dengue? Não. O vírus está no mosquito, pode estar no mosquito, e quando esse mosquito for se alimentar de sangue humano, que é o caso das fêmeas, que para maturar os seus óvulos ela se alimenta de sangue. Então, enquanto a fêmea está se alimentando de sangue, o vírus se aproveita para passar para o humano. E aí, o que acontece? Às vezes, o inseto ele não está infectado, ele vai picar uma pessoa que está doente, e aí esse inseto passa a ter um vírus. A próxima pessoa que ele picar, ele vai poder, né, ele vai ter capacidade de passar esse vírus para essa pessoa que não tem. Então, de uma pessoa para outra não passa. Ou seja, é uma infecção viral que depende, né, de interação entre seres vivos que a gente chama de vetores.
São aqueles que conseguem levar o vírus de um ser para o outro, para chegar até células específicas que aquele vírus vai se reproduzir. Muito bem, como é que é feita a vacina, né? Vacina, vamos lá. A Thais mostrou para a gente também a importância da vacina, já que não existem remédios para combater vírus. É frustrante mesmo você fazer vários exames no hospital e o médico chegar com que é uma virose, porque a maioria das viroses, não, antibiótico não funciona. Porque o funcionamento do antibiótico é para agir em estruturas específicas de célula de bactérias. E vírus não tem célula. Então, o que, que se faz? As vacinas, elas são os métodos mais eficazes para se prevenir doenças causadas por vírus. Por quê? Porque a vacina vai estimular o seu corpo a produzir defesa contra os vírus. Ela não vai agir diretamente contra o vírus. A vacina é uma simulação de uma verdadeira infecção. Lá naquele líquido da vacina, tem porções, ou seja, partes do vírus real ou os próprios vírus enfraquecidos, que não têm a capacidade de causar a doença, para serem inoculados no seu corpo. Então, essa vacina vai inocular essa substância em você, o corpo vai achar que você está sendo infectado e vai começar a produzir substâncias de defesa que são os anticorpos, né? Nós temos várias células de defesa, né? Umas que agem mais de modo geral, vão matar qualquer coisa que aparecer no seu corpo e for uma ameaça para você. E tem as substâncias de defesa. No caso, os anticorpos são substâncias produzidas por células. Os anticorpos a gente chama também de imunoglobulinas. São proteínas especiais que vão ter ações de combate direto contra esses invasores. Então, a importância da vacina é fazer o seu corpo se preparar para uma infecção. E aí, quando você realmente encontrar, se você encontrar com esse vírus na vida real, o seu corpo já vai ter se preparado para ele, e ele não vai conseguir infectar você. Porque a grande jogada dos vírus é entrar rápido, se reproduzir rápido, e o seu corpo não conseguir em tempo suficiente combatê-lo. Quando o corpo já está, né, combatendo, o vírus já está indo embora, já está saindo, como no caso da catapora, já está sendo liberado, tanto que a pessoa só pega a catapora uma vez, né? Enfim, porque o corpo da pessoa já fica com aqueles anticorpos protegendo ela contra futuros contatos contra o vírus da catapora. Respondi sua pergunta, como é que essa vacina é feita, né? As vacinas, elas são produzidas hoje já artificialmente. Por exemplo, eles estudam no corpo das pessoas que têm aquela proteína de defesa. A estrutura dessa proteína é isso e aquilo. Eles vão lá no laboratório, conseguem produzir artificialmente, ou eles podem fazer seres vivos produzirem aquelas substâncias, né? Que é o caso, por exemplo, do cultivo de bactérias, né? Eles conseguem manipular bactérias em laboratório para essas bactérias produzirem imunoglobulinas, né? Que são os anticorpos. Outra forma de produção, né? Que é muito comum, você infecta um ser, por exemplo, pode ser um porco, pode ser um cavalo. Aí aquele ser vai produzir as imunoglobulinas, ou seja, os anticorpos. Aí se retira daquele ser que produziu os anticorpos e isola para as vacinas. Então, assim, são métodos muito variados. Se começou assim, né? Fazendo seres, produzir, tirando desses seres, é o caso dos porcos, dos cavalos, das bactérias, e hoje já tem até a possibilidade de você fabricar artificialmente uma substância dessa, tá bom? Assim que uma vacina é produzida. Tanto que a gente está aí na corrida para a produção da vacina contra o coronavírus. O número de empresas que estão investindo muito dinheiro para produzi-la assim, é assustador. E ainda assim demora. Por quê? As vacinas têm riscos, né? Precisa fazer vários testes para saber se não vai causar efeitos colaterais, para saber se realmente vai deixar a pessoa forte contra aquela infecção, por quanto tempo vai durar os anticorpos produzidos a partir daquele estímulo que é dado por aquela vacina, enfim. Eu acho que eu confundi um pouco minha explicação sobre soro e vacina.
Na explicação sobre soro, seria o caso de retirar desses seres vivos os anticorpos que eles já produzem. No caso da vacina, é inoculado no seu corpo estruturas que vão te estimular a produzir os seus próprios anticorpos. Desculpa, eu dei uma viajada, que eu vou ter que editar o vídeo que eu vou colocar no YouTube para não confundir o pessoal que for assistir. No caso do soro, deixa eu até falar, porque geralmente quando a gente fala um ou outro, né, as pessoas perguntam a diferença. O soro tem ação mais imediata, né? O soro contém anticorpos. Por exemplo, a pessoa ela recebe um veneno e aquele veneno já está agindo no corpo dela. Como silenciar esse veneno rápido para o veneno não atacá-la? Usando anticorpos prontos. E esses anticorpos estão, né, no soro e no que é o chamado antídoto. E a vacina, o que ela faz? Ela vai estimular o seu corpo a produzir os anticorpos, tanto que demora um tempo depois da vacina para dizer que você está realmente imune contra a doença. Oi, pessoal, tudo jóia? Estão curtindo a aula? Que bom! Uma pausazinha aqui para eu complementar uma resposta, né, que eu estava falando sobre produção de vacinas. Eu meio que expliquei como funciona uma vacina no corpo da pessoa, que é a estimulação, a produção de anticorpos pelo corpo. Mas a minha pergunta sobre como as vacinas são produzidas ficou um tanto quanto confusa, né? Porque eu fiquei citando produção de soro, né? Que poderia confundi-los. E aí eu parei, fiz uma pesquisa aqui rápida para organizar as minhas ideias e vou trazer essa resposta agora para vocês. As vacinas, elas podem ser produzidas de 3 diferentes modos. Um deles é o mais clássico, mais antigo e que os livros geralmente trazem, que é quando é usado o próprio organismo, o ser morto ou atenuado. Então, porções, né, ou ele inteiro vai naquela vacina, mas ele vai inviável, ele não espera-se que ele não tenha capacidade de desenvolver a doença no ser daquele ser que está recebendo a vacina, tá certo? Foi o caso de várias vacinas, né, já aplicadas, vacinas que são usadas até hoje também e que são seguras, né, que provou-se com o tempo que as taxas de incidência de acontecer, eles virem a causar a doença de verdade, são muito pequenas. Um outro modo de produção de vacina é focar em proteção contra toxinas produzidas por aquele organismo e não contra ele mesmo. Então, são introduzidas no corpo, através da vacina, antígenos que vão produzir anticorpos antitoxina. Então, não é inserido um micro-organismo a partir dele, mas algo que vai indicar ao corpo como produzir um anticorpo contra a toxina daquele micro-organismo, né, daquele ser, se for um vírus no caso, tá bom? Pode ser uma toxina, pode ser também, digamos que tenha uma substância específica daquele ser parasita. Então, se descobre que substância é essa e se faz o corpo produzir uma toxina contra essa substância específica, produzir um anticorpo contra essa substância específica. Eu falei da toxina, pode ser um açúcar que está ali na superfície daquele ser, e aí o corpo humano vai ser estimulado a produzir anticorpos contra este açúcar. Então é um método também de produção de vacina. E um terceiro e último método, que é um método sim mais recente, mais avançado, que depende de altas tecnologias, é o que usa DNA, a chamada vacina de DNA ou gênica, onde são inseridos no corpo da pessoa fragmentos do DNA daquele organismo parasita que são responsáveis pela produção de alguma proteína daquele ser. Então, só aquilo vai ser produzido, né? As suas próprias células do seu corpo vão receber esse fragmento e elas vão começar a produzir essas proteínas, induzindo o seu corpo a responder contra essas proteínas. E aí, quando aquele ser, né, se ele vier atacar o seu corpo, você já vai ter os anticorpos produzidos ali. Então, são 3 diferentes métodos de fabricação
Eu citei o caso da produção de soro, da utilização de bactérias, de porcos, né, de bois, que são usados para a produção de anticorpos e eles são retirados e são inseridos no soro. Mas bactérias também podem ser usadas para a produção de diversas substâncias que são inoculadas nas vacinas, tá bom? Então, não exclui, tá bom? Acho que eu errei lá quando eu citei que era retirada os anticorpos desses para a produção de vacina, que aí tá errado mesmo. Vacina não tem anticorpo, vacina tem antígeno, para que o seu corpo reconheça esse antígeno e produza os seus próprios anticorpos. O que é o antígeno? Partículas reconhecidas como estranhas, tá bom? Beijo, espero ter ficado claro e podem voltar para a aula. Joia, então agora a gente vai corrigir as questões do PET. Thaís, você quer acrescentar alguma coisa? Alguma coisa que eu falei que você quer comentar? Eu Oi. queria, eu queria durante a aula ter falado uma coisa e depois eu lembrei. É, por exemplo, por que que a gente deve utilizar o álcool 70, né, como uma forma também de prevenção, né, do desse vírus, no caso, né? Na verdade, isso serviria para outros vírus, né? Até tem gente falando que depois que as pessoas passaram a usar mais o álcool como forma de limpeza, asepsia, né? Das mãos, das superfícies, reduziu até outras doenças, né? Até a gripe comum, aquela da influenza, até reduziu. Então, a gente deve utilizar esse álcool 70, né? Porque ele é uma substância química capaz de, vamos dizer assim, matar, né? Ali bactérias, inativar vírus, tá? Então, continue utilizando o álcool porque ele é uma alternativa para prevenção, tanto da contaminação quanto da transmissão de doenças aí, né, causada por vírus e bactérias. E outra coisa, tem gente que tem falado que, então ingerir o álcool, né? Às vezes muita gente fala, tem gente que fala até na brincadeira, eu acho, mas tem gente que fala sério. Eu não vou pegar coronavírus porque eu bebo álcool, né? Algum líquido que contém álcool. Gente, isso não é verdade, né? A OMS outro dia até isso, exatamente. Pinga, por exemplo. A OMS lançou aí falando que isso não faz bem para a saúde, é uma coisa óbvia, né? E muita gente, uns têm falado brincando, eu acho, outros eu acho que falou até sério. Eu não pego coronavírus porque eu bebo álcool. E não é, ele tem uma ação só mesmo ali na superfície da pele, né? É um produto aí asséptico, né? Só isso que eu queria complementar. Muito bom. Essas coisas são interessantes mesmo, porque as pessoas, primeiro que se espalham muitos boatos, né, sobre a questão do coronavírus, que coisas curavam o coronavírus, e como não se tem muita pesquisa a respeito, as pessoas vão se apegando àquilo que lhes traz mais paz. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas que podem nos prejudicar. Por exemplo, ingerir álcool é um risco, ter cuidado com o uso excessivo de álcool em gel, álcool normal, né? Porque tem o álcool em gel, que é próprio para a higienização das mãos, e aí ele já vem junto com uma substância hidratante, que reduz impactos que pode ter sobre sua pele, e tem o álcool normal, que geralmente você usa para limpar superfícies. Cuidado para não exagerar nesse álcool que é para superfície, porque você pode ressecar sua mão, você pode acabar uma comunidade boa de micro-organismos que tem na nossa pele, porque em tudo que é lugar no nosso corpo tem micro-organismo. E muitos deles vivem muito bem com a gente, nós com eles. Eles são importantes para nós. E às vezes a gente usar em excesso acaba com esses micro-organismos bons. Você já deve ter ouvido falar da flora intestinal, né? Que tem até os microbios, os probióticos, né, os iogurtes e tudo, porque, gente, são bactérias que vivem no nosso intestino que são muito boas para nós, né? A gente até depende delas para ficar saudável.
Vocês não acham que é a mesma coisa na nossa pele, no nosso corpo? Então, vamos também ter limites com os nossos cuidados. Como a Thaís falou, pessoas que começaram a se cuidar melhor, começaram a espirrar cobrindo o nariz, né, para não espalhar gotículas, começaram a higienizar as mãos adequadamente, tudo isso vai reduzindo não só infecções por coronavírus, mas outras doenças que nós normalmente estamos brincando com elas, colocando a mão suja na boca, ou qualquer coisa do tipo, e a gente não ligava antes e agora a gente está tendo mais cuidado, né, devido a essas prevenções. Mas lembre-se sempre de ter sensatez na adoção dessas medidas, tá certo? Vamos para a correção. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vamos lá. Podemos passar para a correção, né? Daqui a pouco vocês vão receber o link dela, mas é bem tranquilo, assim, tá bem rapidinho, então vamos para concluir. Então, nós temos no PET 6, semana 1, esses são os meus contatos para dúvida. Na primeira questão fala, frequentemente, quando uma pessoa está doente, ouvimos a frase, deve ser apenas uma virose. Entretanto, chamamos de viroses todas as doenças causadas por vírus, que podem variar de uma simples gripe até a AIDS. Eu achei que vocês iam perguntar mais sobre a AIDS, né? Porque é uma doença, assim, famosa, é uma doença que já teve muitos tabus na sua história, na sua descoberta, e é interessante descobrir que ela é uma síndrome causada por um vírus que até hoje não se tem a cura. Né? Então, uma doença causada por uma partícula que nem ela é viva pode causar desde um resfriado, uma gripezinha que se tem comumente, até uma doença dessas, né, uma síndrome dessas, que você não é, que até hoje não tem cura, e você vai passar o resto da sua vida tentando manter esse vírus silenciado no seu corpo. Então, de acordo com o seu conhecimento sobre virose, cite 3 doenças causadas por vírus. Então, no PET, nós temos todas essas doenças causadas por vírus citadas, elas não estão explicadas. Cachumba, rubéola, raiva, sarampo, dengue, gripe, resfriado, herpes, febre amarela, AIDS, varíola, Covid-19 e poliomielite. Lembrando que não é certo colocar aqui o nome coronavírus ou SARS-CoV, né? Que é o nome do vírus. O nome da doença é Covid-19, tá bom? 2. O Covid-19, o HIV e a influenza vírus são exemplos de vírus envelopados. E aí aqui a gente acabou de ver um exemplo do PET cometendo erro, porque chamou o vírus de Covid-19, né, gente? Onde é que a gente coloca a nossa cara nessa hora? Tá errado, isso aqui não é Covid, mas vamos continuar. Então, o coronavírus, o HIV e a influenza são exemplos de vírus envelopados. Explique o que são vírus envelopados. Então, a Thaís falou para vocês da estrutura viral. Relembrando o que o vírus tem: material genético, que pode ser DNA ou RNA, proteínas envolvendo esse material genético, que é chamado de capsídeo, e alguns vírus vão ter um envelope, né, que é uma membrana externa ao capsídeo, que ele rouba das células que infecta. Quando ele vai sair dessas células depois de ser produzido, ele sai levando essa membrana, tá bom? Então, vírus encapsulados ou envelopados são aqueles que possuem um envoltório ou envelope externo ao capsídeo. Só isso. Então, a estrutura básica de um vírus, só relembrando: material genético, capsídeo, e, em alguns casos, envelope. Tá joia? 3. Leia o texto a seguir e depois assinale V para verdadeiro e F para falso. Ir ao hospital diante de qualquer sintoma. Não custa repetir a orientação do Ministério da Saúde e dos especialistas. A maioria dos casos de Covid não tem manifestações severas nem ameaça à vida. Desse modo, a recuperação pode ocorrer em casa, lembrando, claro, de se evitar ao máximo contato com outros familiares e amigos, né? Uma vez que você não pode garantir que se para você foi uma gripezinha, para as outras pessoas também vai ser, né?
Além disso, outros vírus por trás de sintomas respiratórios estão em circulação, caso dos causadores da gripe e do resfriado comum. Contudo, é fundamental procurar o atendimento médico se houver febre, falta de ar, fadiga excessiva ou o agravamento de sintomas, como tosses e dores no corpo. O governo está capacitando e atualizando os profissionais de pronto atendimentos para agilizar a triagem e encaminhar os casos realmente suspeitos para acompanhamento adequado. Esse foi um texto trazido pelo PET. Ele difere um pouco do posicionamento que eu acho o mais razoável. Aqui ainda se fala sobre só procurar o atendimento médico, né? Se houver um agravamento do seu caso de, né, ou do que você considerava uma gripe, no caso chegando aqui até a falta de ar. Já vi vários médicos falando e eu acho isso muito razoável, que é interessante você informar as autoridades antes. Por exemplo, aqui em Viçosa, era possível você ligar para um número específico de saúde e avisar que você estava com determinados sintomas, e aí eles podiam direcionar você para um posto de saúde, né, do seu bairro mais próximo para ter mais orientações, para ter um médico de olhando para ver como é que está a sua gravidade daquela doença, sem precisar você ficar já com falta de ar. Eu vi já várias mostrando que quando a doença chega ao ponto de faltar ar, ela já está no nível muito elevado de gravidade. E em algum desses casos é difícil retroceder, né? Então é muito mais fácil essa pessoa for acompanhada antes do que se ela esperar chegar até esse estágio. Então, assim, é bom, claro que a gente já está numa fase, né, da doença que já a maioria das pessoas já adquiriu imunidade, que os casos estão menores, está mais fácil dos postos de saúde dar conta. Mas é interessante informar as autoridades para se ter um acompanhamento adequado. Não esperar ficar morrendo na cama, já não estamos conseguindo fazer nada, e eu vou procurar um médico. Não, isso está errado. Você pode agravar demais o quadro da doença, a pessoa pode ficar num estado muito complicado de evitar, né, o quão ruim que é você chegar à fase da intubação, de necessidade de respirador e tudo. Então, é interessante esse texto, essa foi a abordagem inicial, mas a gente tem esse outro contraponto de informar, sim, as autoridades um pouco antes para você ser monitorado, ser visto por um médico, né, mais da sua região, sem precisar lotar grandes postos de saúde, tá bom? Então, vamos julgar cada uma das afirmativas aqui. Devemos encontrar os amigos nesta pandemia? E aí, digam nos comentários se sim ou se não. Vocês devem marcar com seus amigos nessa pandemia? Claro, né, gente? Que sim. Não. Ok, é muito bom estar junto, marcar coisas, mas é bom evitar por aquele sentido, né? Porque uma gripezinha é para você, que a outra pessoa também vai reagir como se fosse uma gripezinha. Cada qual com o seu corpo, cada qual com a sua capacidade de resposta, e a gente tem que respeitar a individualidade dos outros, né? Porque eu encaro de uma forma que eu acho que o outro também tem que encarar o vírus daquela forma que eu encaro. Vamos respeitar a distanciamento, evitar aglomerações, né? Para a gente poder conseguir passar por essa com menos baixas possível, né? Com o menor número de baixas possível, tanto em termos de morte quanto em termos de sofrimento, né, gente? Que é uma coisa que não é nada agradável passar por uma doença dessa respiratória. Se a pessoa tiver sintomas leves de gripe, ela deverá procurar atendimento médico. Aquilo no contexto ela é falsa, sintomas leves, tipo uma dorzinha de garganta aqui, coisa que se tem normalmente quando a nossa imunidade já fica mais baixa, não precisa se desesperar. Esse desespero até reduz mais a sua imunidade, seu sistema de defesa. Então, fica tranquilo, observa, né, os dias já trazem seus próprios desafios, porque a gente ainda vai piorar isso. A falta de ar é um sintoma de coronavírus, é um dos sintomas de coronavírus, verdade. Os casos suspeitos deverão ter acompanhamento adequado
Com certeza, foi o que eu falei no início, né? Avisar as autoridades para elas te acompanharem, ligarem, verem se tem necessidade de você ser encaminhado para um posto de saúde mais próximo da sua casa para avaliação por um profissional. A maioria dos infectados tem manifestações leves, é isso? Sim, né? A porcentagem de pessoas que realmente apresentam o estado mais, ou avançam para um estágio mais avançado da doença, é bem pequena, né? A porcentagem. A maioria dos infectados tem manifestações leves, é verdade. Os profissionais de saúde recebem capacitação, têm recebido, né? Às vezes, né, uma capacitação realmente faltando informações, porque nós não temos muitas assim. Agora já está bem melhor em termos de informação, mas no início estava tudo bem atropelado. Atividade 4. De acordo com as imagens sobre a pandemia do novo coronavírus, assinale com X as respostas verdadeiras. Então, o vírus é transmissível pelas mãos? Apertando a mão da pessoa, é possível passar o vírus para a mão dela também? Sim ou não, pessoal? Eu estou olhando aqui no chat se vocês estão respondendo. No meu celular. Aqui, ó. Sim ou não? Sim, tá? Por isso que a gente tem que evitar o contato. Uma mão contendo a partícula viral, você pode passar para a mão de outra pessoa, e assim ela vai ficar infectada? Não. Ela pode vir passar a mão dela no nariz, na boca, que são regiões que o vírus tem maior facilidade de penetrar, né, e chegar até o local que ele quer chegar, que é o sistema respiratório, onde ele vai, principalmente ali, realizar a sua reprodução. A próxima, de acordo com o globo terrestre, aqui nessa imagem, somente a China, a Itália e o Brasil estão com casos de contaminação. É verdade? Não, muito bem, né? A gente hoje tem pouquíssimos países que ainda não têm casos de coronavírus. Eu já ouvi uma listinha, ele não chegou em todos os lugares do mundo, mas é uma doença que se espalhou, né, globalmente. Tem as exceções. As partículas respiratórias espalham vírus, como nessa primeira imagem que nós estamos respirando. Quando a gente inspira, a gente inocula o ar. Quando ele sai, né, levando pequeníssimas gotículas de água que estavam nos nossos pulmões. Essas gotículas de água podem conter partículas virais, tá certo? Então, as partículas respiratórias espalham o vírus. O vírus já se espalhou por muitos países ao redor do mundo, verdade, né? Se espalhou bem essa doença. Não devemos nos cumprimentar com as mãos para evitar o contágio, a gente já comentou, é verdade, não devemos fazer isso. Devemos evitar falar muito próximo aos outros, observando sempre uma distância mínima de 1 metro. A gente vê muito 2 metros, mas assim, o recomendado é 1 a 2 metros, então não está incorreto, tá bom? As estrelas rosas ao redor do planeta aqui indicam locais onde a predominância do Sol em maior intensidade. Então, essas estrelas rosas aqui estão indicando incidência de Sol? Predominância do Sol? Sim ou não? Não, elas estão indicando ocorrências de coronavírus, né? Tudo dali é não um sol rosa, é um coronavírus representado. Nas mãos, além do coronavírus, há outras bactérias, por isso devemos sempre mantê-las limpas. Mãos limpas é super importante manter. Quando você estuda verminoses, por exemplo, bactérias, vírus, você começa a ficar um pouco mais assustado com esse mundo que você não enxerga, mas que existe. Você tem que ter todo cuidado com a higienização das mãos, tá bom? Então, verdade. Ela é verdade. Na mão, além do coronavírus, há outras. Ops, eu acho que tem uma pegadinha nessa questão. Nas mãos, além do coronavírus, há outras bactérias. Será que ele quer dizer que o coronavírus é uma bactéria? Foi isso que vocês acharam dessa alternativa? Foi isso que vocês olharam nela?
que, de acordo com essa escrita do texto, ela é falsa. Apesar de existirem bactérias nas mãos também, não é outras bactérias, porque o coronavírus é uma bactéria, que ele não é uma bactéria, tá? Então, nesse contexto, eu acabei de mudar essa resposta aqui, tá bom? O último vai ficar como falso por causa dessa. Que ele dá a entender que o coronavírus é uma bactéria, tá bom? Joia? Lembrete para vocês. Tem o PET 300 anos rolando aí, gente. Deixando a gente maluco. Porque além do PET normal, ainda tem mais esse PET paralelo que veio pedir para nós trabalharmos outras coisas. Que, se fosse outro momento, eu ia adorar abordar, porque, assim, Minas Gerais é linda. Eu não sou daqui, eu sou do Maranhão. E eu sou apaixonada pelas coisas daqui. É um local bem diferente para mim. E se a gente para estudar a história de Minas, a arquitetura, a literatura, tudo, comida, tudo, tudo, tudo é lindo. É uma coisa bem interessante de se estudar. Mas a gente está tão cheio de atividade e ainda tem mais o crédito comemorativo. Então, assim, fica meu apelo para vocês, animem para ler esse PET e para participar da competição de cartas. Sim, vai ter uma competição de cartas. Né? Porque a atividade desse PET, porque ele é um PET igual aos outros, a mesma carga horária desses outros PETs que duram um mês, esse PET equivale à mesma carga horária. Como que você vai entregar esse PET para um professor para ele registrar? Através de uma carta. Daí essa carta você vai escrever como se estivesse falando para uma pessoa que você escolher ou para alguém que você escolher o que Minas Gerais representa para você. Aí, como que você vai se inspirar para escrever essa carta? Nesse PET, são abordados vários temas especiais relacionados a Minas, tudo, história, culinária, pontos turísticos e por aí vai. Vocês podem dar uma lida, se inspirar, entregar. Tem outros professores responsáveis pelo 7º ano, não sou eu. Vocês têm que descobrir quem que é o professor responsável pela turma de vocês, para pedir informações, escrever a carta de vocês e entregar. Se vocês quiserem participar da competição estadual da melhor carta, vocês têm que entregar até semana que vem, tá? Aí eu tenho que saber o prazo do F, porque eu tô com o prazo da autoescola na cabeça, tá? Mas assim, eu não sei se é 10 ou é 12. É pertinho o prazo. Se vocês puderem fazer, entregar até segunda, terça-feira, quarta-feira, façam, tá? Eu sei que você tem muito aluno bom nessas turmas de 7º ano, que escrevem bons textos. Então, façam, participem. É o momento de vocês terem um trabalho de vocês reconhecido, né? A carta que ganhar, ou as cartas que ganharem, vão ser transmitidas nos canais de comunicação da Secretaria de Educação. Então, eu acho que é uma oportunidade bem bacana de vocês divulgarem, né, os dotes de vocês, artísticos, criativos e tudo, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal, por terem acompanhado a aula de hoje. Peço desculpas por qualquer coisa que a gente tenha feito e que fugiu. Nessa aula foi mais chata. Aliás, faça uma avaliação da aula de hoje. Vou colocar aqui no chat. Vou encerrar a gravação para o pessoal que vai estar assistindo pelo YouTube. Tchau. Participei da aula na próxima semana. Estou interrompendo a gravação.